hemorroidas. Ainda que seja um assunto tabu em muitas rodas de conversa, gera muitas dúvidas e muitas controvérsias. Nós já trouxemos este assunto no Simples Assim, conversamos com o proctologista, o Dr. Cássio Cantão, e o vídeo está disponível no nosso canal no YouTube. Para quem está acompanhando essa entrevista pelas emissoras de TV, pode acessar o nosso canal no YouTube e procurar pela entrevista do Dr. Cássio, tem lá muitas explicações, muitos esclarecimentos. Para quem nos acompanha pelo YouTube, a gente vai deixar o card aqui para você acessar também essa primeira entrevista. Várias perguntas vieram ao longo dos últimos tempos com relação a essa entrevista, algumas dúvidas de internautas que acompanham o Simples Assim. Por isso, nós procuramos novamente o Dr. Cássio e pedimos a ele que nos ajude a responder essas pessoas. Dr. Cássio, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar novamente no Simples Assim. Seja bem-vindo. Olá, Gislaine, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer estar ajudando vocês aí. Estou sempre à disposição. Bom, vamos começar então de novo falando, né? Hemorroidas, afinal de contas, o que é isso? Quando a gente usa o termo hemorroida, a gente precisa, na verdade, melhorar um pouco o termo, né? Aquilo que a gente chama de doença hemorroidária. Doença hemorroidária é uma doença que é uma alteração na borda do ânus, numa região que a gente chama de coxinha hemorroidária, que é extremamente comum nos dias atuais. Acomete tanto homem quanto mulher e é responsável por causar dor, sangramento após evacuações, em situações mais extremas, até quase de dor mais importante, que é o que a gente chama de trombose hemorroidária. É muito comum, né? Vale lembrar que nem sempre o tratamento dessa patologia, dessa doença é cirúrgico. Em algumas vezes, a gente consegue uma melhora importante, significativa dos sintomas do paciente com um tratamento tópico, mas sem dúvida nenhuma tem muita gente sofrendo e realmente é um tabu. As pessoas têm muita vergonha de procurar o profissional para falar sobre esse problema. Às vezes a mulher não procura, a gente procura o ginecologista com vergonha. E eu sempre falo para meus pacientes, eu atendo diariamente pacientes com esse tipo de queixa, é muito mais comum do que a gente imagina, é um tabu que a gente deve quebrar, e é importante esse momento agora para a gente aproveitar e tirar essas dúvidas, para que as pessoas não tenham mais medo nem vergonha disso. Doutor, o que é que faz com que a hemorroida inflame ou que dê a doença hemorroidária? Alimentação, sobrepeso, esforço, intestino preso? A doença hemorroidária ela é causada por múltiplos fatores, uma doença multifatorial, né? A gente tem fatores de riscos para o aparecimento da doença hemorroidária, ganho de peso, né? São os mais comuns, excesso de peso, uma dieta pobre em fibras, a gente sabe que pacientes constipados têm um risco maior de apresentar queixas relacionadas à doença hemorroidária, gestantes, mas é óbvio que não necessariamente a pessoa tem que ter algum desses fatores de risco para ter doença hemorroidária. Isso torna a pessoa mais suscetível, mas é muito comum, é relativamente comum a gente pegar, por exemplo, indivíduos magros que se alimentam bem, que evacuam diariamente, sem esforço, sem dificuldade, que apresentam queixas relacionadas à doença hemorroidária também. Então não dá para a gente depender só desses fatores de risco, apesar que eles são importantes e potencialmente tratáveis, né? O paciente que é obeso, a gente sempre sugere perda de peso. Quem não faz não tem uma ingestão adequada de fibras, a gente orienta um aporte maior de fibras na dieta, a gestante, né, óbvio, esperar a resolução do parto, e de uma maneira geral a gente consegue melhorar muito a sintomatologia. Um dos sintomas é o sangramento, doutor Cássio. Necessariamente há sangramento quando se tem hemorroida? Não necessariamente há sangramento. O paciente ele pode ter só abaulamento na região do ânus, um caroço, né, uma massa ali, mas o sangramento, sem dúvida, é aquilo que mais preocupa o paciente e que faz muitas vezes com que ele procure a gente. Porque quando tem o sangramento, automaticamente tem o medo de que o paciente possa ter câncer. Então, sempre que sangra, eles acabam se preocupando mais. Mas o paciente pode ter outros sintomas, não só o sangramento. Lembrar que o sangramento, ele, em algumas situações, ele pode ser tão importante que ele pode até causar anemia no paciente que tem esse sangramento. Então, por mais que a gente não necessariamente opere os pacientes com hemorroida, é sempre importante. O paciente que tem a queixa de sangramento, o paciente que tem a queixa de um caroço, de um abaulamento na região anal, procurar atendimento para que a gente possa melhorar essas condições. Eu acho que isso responde a Karina Silva, que deixou pergunta para a gente no nosso canal no YouTube, e ela disse o seguinte: ela tem há anos já, e ela disse que nunca sangrou, isso é normal.
o mais comum, o sintoma mais comum da doença hemorroidária é o sangramento. Ele vai aparecer tranquilamente mais de 60% a 70% dos casos. Mas, como disse, existe uma parcela das pessoas que tem hemorroida e que não sangram. Agora, é importante também a gente pensar nos diagnósticos diferenciais. Por quê? Para as pessoas, de uma maneira geral, tudo o que acontece, todo abaulamento, todo caroço, toda dor no ânus, é hemorroida. E a gente sabe, na verdade, que existem outros diagnósticos diferenciais. A gente pode pensar em fístula, a gente pode pensar em fissura, a gente pode pensar em plicoma, a gente pode pensar em abscesso e até mesmo os casos de câncer. Então é importante que todo e qualquer sintoma na região anal a gente examine, porque às vezes pode ser um plicoma, alguma coisa que não precise de grandes mudanças, ou às vezes pode ser situações mais graves, até mesmo câncer. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Elias. O Elias mandou uma informação de uma medicação que ele está tomando, que o médico receitou a ele depois de um exame, que a hemorroida dele é interna e solta uma ligeira secreção. Todo o tratamento da doença hemorroidária é medicamentoso junto com cirurgia ou só um ou outro, doutor? Não, dá para a gente pensar nas duas opções. Depende do grau da hemorroida. A hemorroida interna, a gente gradua, ela vai de grau 1 até 4. Depende também do quanto essa hemorroida incomoda o paciente. É óbvio que a gente sabe que o tratamento definitivo para a hemorroida é cirúrgico, né? A gente tem ali um coxinha, a gente tem uma alteração anatômica, e para que o paciente tenha certeza que não vai ter mais sintomas, a gente precisa da cirurgia. Mas hoje é muito comum o uso de medicamentos tópicos que dão uma melhora importante nos sintomas do paciente, e a gente consegue até mesmo protelar ou evitar uma cirurgia. Pra você ter uma ideia, a gente tem dados americanos que mostram que das pessoas com 50 anos ou mais lá, metade dessas pessoas, ou seja, 50% dessas pessoas já tiveram alguma queixa relacionada à doença hemorroidária e, obviamente, naturalmente, uma ínfima parte dessas pessoas foram operadas. A gente não opera metade das pessoas, né, metade da população não foi submetida à cirurgia para hemorroida. Dá para a gente fazer um tratamento, dá para fazer outro tratamento, ou eventualmente os dois, depende muito do grau e do incômodo do paciente. É o que o Roberto Marquelveira Robinho mandou para a gente também. Diz que ele sofre muito e que todas as vezes que vai ao banheiro ele tem dores horríveis. Então é mesmo caso, tem que estudar o que acontece com ele para saber se seria cirurgia também, doutor. Ele pergunta quanto fica a operação, aí depende. Depende muito, Dana, porque assim, é o que eu te falei, às vezes esse paciente que tem muita dor, não é um quadro típico. Ter muita dor ao evacuar não é o sintoma mais comum da hemorroida. Na verdade, a gente começa a pensar até mesmo num quadro de fissura anal crônica, que é uma patologia completamente diferente, que tem um tratamento completamente diferente, que algumas vezes pode ter necessidade de operar e outras vezes não. Então, realmente isso a gente tem que avaliar o caso, examinar, porque como eu te disse, às vezes o paciente acha que é hemorroida, na verdade é uma outra doença que tem um outro tratamento. A Bianca Damascena disse que a hemorroida surgiu após ter o filho, aos 21 anos. Pelo que ela conta aqui, foi parto normal. E aí ela disse que ela sentia muita dor, como se fosse do cóccix ao ânus, e ela achava que era normal. Até que ela teve sangramento, e então ela foi ao médico e descobriu que era, assim, a doença hemorroidária. Passou por um tratamento, melhorou, mas voltou. Nestes casos, doutor, ela tem medo de ir ao médico por achar que vai ser o diagnóstico de câncer. Mas, Bianca, tem que descobrir o que está acontecendo, não é, doutor? Eu acho que assim, primeiro, a gente não tem que ter medo do médico, não vou ser eu que vou fazer com que a paciente tenha câncer ou não. Na verdade, ter câncer é uma condição que, sem dúvida, a gente tem que procurar o tratamento, o diagnóstico o mais rápido possível e o tratamento. É óbvio que numa paciente com 21 anos, que já tem essa queixa há algum tempo, existe a probabilidade de câncer, sim, mas essa chance é muito pequena, né? Lembrar aí que ela e os demais, as pessoas que estão nos acompanhando, que dor não é uma coisa comum, não é normal ter dor. Dor é um sintoma de que alguma coisa está errada. E se está errado, a gente tem que procurar identificar o problema e tratar. Ela teve um quadro, voltar nos sintomas, a gente tem que avaliar, eventualmente pode até usar o mesmo medicamento, ou algum medicamento diferente. Não quer dizer que porque ela teve recidivo dos sintomas, ela necessariamente vai ser submetida a uma cirurgia, e nem mesmo que ela tem câncer. Isso a gente precisa avaliar. E a última pergunta. A Rosângela disse que fez cirurgia
mas voltou. Ela disse que tratou com bicarbonato de sódio no local, uma pasta com um pouquinho de água, aplica com algodão, funciona de verdade, ela garante. Vamos lá, doutor. Primeiro, faz a cirurgia e volta. E segundo, esses tratamentos alternativos são perigosos? Primeiro, a hemorroida, dependendo da cirurgia, a técnica mais comum que a gente, as técnicas mais comuns que a gente usa, que são as técnicas de excisão do mamilo hemorroidário, ou seja, a gente tira a hemorroida, aquela hemorroida não volta. Vale lembrar, eu sempre falo que o ânus ele é uma circunferência, né? E a gente não tem hemorroida só num ponto, a gente pode ter hemorroida em outros pontos dessa circunferência. Naquele ponto que a gente tirou, não volta mais. Mas a doença hemorroidária ela pode aparecer em outra região do ânus, tá? E com relação aos tratamentos alternativos, bicarbonato, não há nenhum trabalho, nenhum estudo que mostre o uso, o benefício do bicarbonato. O que às vezes acontece, o paciente pode ter um quadro de trombose hemorroidária que ele melhoraria com, sem ou apesar do medicamento, né? A gente sabe que os quadros de trombose hemorroidária, a maioria das vezes, a gente opta por um tratamento não cirúrgico, existe uma remissão completa dos sintomas, e às vezes o paciente pode achar que foi por isso que o bicarbonato fez efeito, mas infelizmente não há nenhum estudo, nada comprovando que o uso do bicarbonato melhoraria algum quadro de doença hemorroidária. Doutor, muito obrigada, viu, pelas suas explicações muito claras, muito objetivas. Simples assim, agradece de coração. Helena, eu agradeço, estou sempre à disposição de vocês, precisando é só chamar que a gente conversa, ajuda e está disposto a ajudar. Se esse assunto que você acabou de assistir aqui com o Dr. Cássio te chamou a atenção, saiba que é possível entender um pouco mais sobre a saúde do nosso intestino assistindo uma outra entrevista, dessa vez com o Dr. Wesley, que é lá no Instituto G. Barbosa de Aracaju. A gente traz o link aqui para você, tá fixado ali nos comentários, é só você clicar. Clica aqui e assiste lá.